Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso tão precioso estudo guiado. Muito bem, estamos chegando aí a quase a metade da semana. Estamos na 12ª semana, bem dizer, no final desse trimestre. E durante todo esse trimestre, onde passamos aí muitos momentos estudando, refletindo e se aprofundando no Evangelho de Marcos, com certeza, em alguma ocasião, para não dizer em todas, você foi tocado pela palavra de Deus. Você sentiu o Senhor falar a você. Isso é maravilhoso. Isso é algo que de fato acontece quando eu e você nos demoramos no estudo da palavra. E é por isso que eu sempre peço, se você não é inscrito, se inscreva, para que você não perca. Você não, vamos dizer assim, às vezes a gente diz, rapaz, mas é só eu abrir aqui no canal, eu decorei o nome do canal. Mas sabe, vai haver momentos em que você não vai querer. Por que tu fala isso, Davi? Porque eu também sinto isso. Tem momentos que eu não quero ter um momento com Deus. E eu fico triste por ter momentos assim. Infelizmente, a natureza pecaminosa que há em nós, ela tende a nos afastar da presença de Deus. E aí, se houver uma pessoa, se houver um grupo de pessoas te incentivando, te auxiliando, te animando, com certeza fica bem mais fácil continuar a jornada que conduz à vida eterna, não é mesmo? Um outro ponto muito importante, deixe o seu gostei para que esse conteúdo, esse material, alcance mais e mais pessoas. E assim como eu e você, outras pessoas também possam desfrutar do momento com Deus. Tá bom? Nessa ocasião, antes de nós adentrarmos ao estudo de hoje e meditarmos um tema que foi separado para hoje, eu quero convidar você que está comigo para nós buscarmos o Senhor por meio de oração. Vamos orar juntos? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Ela que tem sido nosso alimento diário, que tem sido nosso manual de vida. Ela que tem nos apresentado a Tua vontade. Ah, Senhor, nos ajuda a viver a Tua vontade, a fazer aquilo que é bom aos Teus olhos, para trazer alegria ao Teu coração, trazer prazer ao Senhor. Perdoa se em alguma ocasião a gente tem deixado a desejar, Pai. O nosso desejo é a cada dia nos esforçarmos, não crendo e acreditando nas nossas próprias forças e méritos, mas sim sempre confiando nos méritos de Teu Filho amado Jesus Cristo. Ele, que é o único capaz de transformar, de reavivar, de fazer tudo aquilo que é necessário para que estejamos aptos para muito em breve, pela fé, estarmos na Tua presença por toda a eternidade. Nós pedimos isso, nós somos gratos à Tua presença desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, terça-feira, dia 17 de setembro, o tema do nosso estudo de hoje, eu tenho um pouquinho de dificuldade, vocês vão ter um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Mas o tema do estudo de hoje, como você já viu aí no título, é crucifixão. Eu acho que eu falei certo, não foi? Crucifixão. O contexto para o nosso estudo se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 15, o do verso 21 ao 38. Hoje é um pouquinho mais extenso, comparado a ontem. E nós vamos ler também, para poder aqui abstrair todos os ensinamentos, tudo aquilo que o Papai do Céu quer nos falar no dia de hoje. Então, começando pelo verso 21, diz assim, ó. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. O que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz
e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e o creamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Aqui está o relato das cenas finais da vida de Jesus. Após o contexto de ontem que foi apresentado, que foi o momento em que ele foi surrado, foi açoitado, foi martirizado, zombado, insultado, né? Ele agora é conduzido para o local chamado Gólgota, que era também conhecido como local da caveira. Felizmente, ele não estava em condições. Eu separei aqui alguns pontos, e um desses pontos fala exatamente sobre isso. Olha aqui, ó. Jesus foi uma vítima silenciosa, controlada por pessoas decididas a matá-lo. Até sua prisão, Jesus realizou muitas ações, mas agora ele era o alvo da ação. Embora fosse um robusto pregador, acostumado a caminhar durante horas, o espancamento, a fome e o sono enfraqueceram. Um desconhecido teve que carregar a sua cruz. Veja a situação em que Jesus se encontrava. Jesus, ele passou por tudo aquilo, como a gente viu ontem, em silêncio. Ele não abriu a boca para reclamar, para esbravejar, remoer, nada disso. Em silêncio, convicto do que ele estava fazendo. Convicto do que ele tinha que passar para salvar a mim e a você. Um outro ponto interessante. Jesus, até o momento da sua prisão, ele era quem, vamos dizer assim, tinha um controle sobre os eventos que iriam acontecer. Ele não era pego de surpresa, ele não deixava os outros manipular a história. Sempre que alguém tentava dissuadi-lo, tentava colocar ele em uma situação delicada, ele logo contornava. Mas agora, Jesus se torna o alvo das ações dos líderes religiosos, que só tinha uma intenção: matá-lo. Jesus permite tudo isso para que se cumpra a palavra de Deus. Aqui é mencionado um detalhe muito interessante, que é o detalhe de que mesmo Jesus sendo uma pessoa bem robusta, né, forte fisicamente, saudável, nem mesmo dessa forma ele conseguiu levar a cruz por todo o caminho. Por quê? Porque ele tinha sofrido muito. Ele estava com fome, estava com sono e tinha sido açoitado severamente, não uma, não duas, nem três, mas várias vezes. Eu ouso a dizer que Jesus, ele tirou uma força de eu não sei de onde para aguentar tudo isso e ainda em determinado ponto da jornada ali até o Gólgota levar a cruz. Só que chegou um momento que ele não conseguiu mais. E aqui nós vemos um detalhe muito importante que revela a humanidade de Jesus. Se Jesus não fosse totalmente humano, ele tinha tirado isso aqui de letra. Não haveria necessidade de outra pessoa o ajudar a levar a cruz. Aqui a gente vê que Jesus era completamente 100% homem, ser humano. Um outro ponto que eu deixei aqui diz assim, na cruz,
As vestes de Jesus foram removidas e se tornaram propriedade dos soldados, que tiraram a sorte para ver quem ficaria com elas. A gente vê esse relato apresentado ali no livro de Salmos, capítulo 22, 18, onde diz que lançariam sorte sobre as suas vestes. Despiram Jesus, após pregarem ele na cruz, empendurado ali sem roupa, e agora, de forma, vamos dizer assim, odiosa, né? De forma a tratar com descaso a pessoa que ainda estava viva, ali pendurada, eles começam a brincar, a lançar sorte. Vamos dizer assim, se divertir com as roupas da pessoa que estava prestes a morrer. Aqui a gente percebe o quão longe o ser humano pode ir, o quão odioso ele pode ser. Como você, na frente da pessoa ali, do proprietário dos bens, começa a dividir, começa a brincar, começa a lançar sorte. Esses eram os soldados romanos que tinham crucificado Jesus. A crucifixão não envolvia excessivo derramamento de sangue. Os pregos usados para prender uma pessoa à cruz provavelmente eram cravados nos pulsos, abaixo das palmas das mãos, onde não correm grandes vasos sanguíneos. Algumas pessoas creem, imaginam que os pregos ficaram aqui, na mão. Mas esse não seria um local ideal para se colocar os pregos. Sabe por quê? Porque facilmente o prego poderia rasgar a carne. Não conseguiria sustentar o peso do corpo da pessoa que estava ali cravada na cruz. Então, de acordo com o original, a possibilidade que o prego teria ficado aqui, onde não sangraria com muita facilidade e também teria condições de sustentar o corpo da pessoa empendurada. E ainda tem um detalhe muito importante. Nesse local existe um nervo que causa muita dor, que ao ser pressionado contra o cravo, contra o prego, daria uma sensação de dor tão enorme a ponto da pessoa ficar sem ar, de dor. Para você ter ideia, a grande maioria das vezes as pessoas morriam não pelo sangramento, não pelo espancamento, mas sim asfixiada, ou seja, sem ar. E uma das formas que os romanos faziam dessa forma para abreviar era quebrando os joelhos dos presos, os piores bandidos, que aí eles perdiam a força nas pernas de sustentar o corpo. E ali eles ficavam empendurados completamente pelos braços, né? E ao pressionar esse nervo, eles sentiam fortes dores a ponto de se asfixiarem, ou seja, ficarem sem ar. E ali morriam. Um outro detalhe que eu separei aqui diz assim, Jesus pedia silêncio a respeito de quem ele era. Por isso, títulos cristológicos como Senhor, Filho de Deus e Cristo não ocorrem com frequência na narrativa. Isso muda na cruz. O ponto irônico é que durante todo o processo até o momento da morte de Jesus, eles permanecem em silêncio. Ele não fica se auto-intitulando que é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o Cristo. Não. Mas outros personagens assumem esse papel. Mesmo que sendo de forma irônica, eles reconhecem quem de fato é o Senhor. A gente vê ali pessoas que ficam na posição de zombadores, mas que ficam sempre batendo na mesma tecla. Tu é o Cristo, tu não é o Cristo, faz isso, tu não fez isso no passado, por que agora tu não faz por tu? E ali eles ficam sempre trazendo a memória de quem Jesus é. Esse é um ponto irônico do contexto de hoje. O outro ponto que eu destaquei aqui, o último ponto, diz assim, em Marcos 15:31, os líderes disseram, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar, insinuando que Jesus estivesse desamparado na cruz. Eles indicaram que ele havia ajudado outras pessoas. O verbo ali
no grego significa salvar, curar e resgatar. Ou seja, a zombaria que eles estavam fazendo com Jesus era tipo, olha, tu tinha tanto poder, tu fez tanta coisa, tu ajudou tantas pessoas e agora tu não consegue fazer nada por ti? Interessante que quando a gente para refletir, os próprios líderes religiosos agora reconhecem quem é Jesus. Pois o simples fato deles afirmarem que Jesus era o responsável pelos grandes feitos prodigiosos, os grandes milagres que ele fez durante todo o seu ministério, traz à tona de que eles tinham sim consciência de quem era Jesus. E agora fica mais claro aquilo que Pilatos identificou, que toda aquela tramóia deles, toda aquela reuniãozinha, aquela ensejo deles de prender e como é que diz? E colocar Jesus para a morte, não passava de uma única motivação, que era inveja. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles afirmaram aqui. Interessante. Eles trazem à tona isso e zombam de Jesus, que Jesus não estava conseguindo salvar nem a si mesmo, quando na verdade o que Jesus estava fazendo era salvando não somente a si, mas salvando todo o mundo por meio do seu sacrifício. Ou seja, aquilo que eles não conheciam e não conseguiram identificar, na verdade, era a maior ação de salvação. Aquilo que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário nem se compara a todos os feitos, a todas as curas, a todos os milagres que ele operou durante todo o seu ministério. Pois o maior feito estava sendo realizado agora na cruz do Calvário, por meio do seu sacrifício, por meio de sua morte. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje falando sobre o momento da crucifixão, em que Jesus é conduzido até o Gólgota e ali ele questiona o Pai por estar experimentando uma sensação de ausência, onde ele diz, por que me abandonaste? Interessante que às vezes a gente é repreendido por algumas pessoas dizendo que a gente não deve perguntar a Deus o porquê, mas sim para quê, né? Quando a gente tem o nosso grande modelo fazendo a oração e se dirigindo ao Pai e perguntando o porquê. Ou seja, se o próprio Filho de Deus perguntou o porquê, porque eu e você não podemos também perguntar. Não há problema nenhum em questionar a Deus. O que eu e você não devemos enveredar é o caminho da incredulidade. Questionar, podemos sim questionar. É até saudável para o relacionamento. Isso faz com que o relacionamento amadureça. Porém, eu e você não podemos nos deixar ficar incrédulos a respeito do amor de Deus por mim e por você. Tá certo? Que Papai do Céu continue a nos abençoar, continue a nos conduzir para momentos como esse de estudo, de reflexão na palavra, de aprendizado e com certeza de muita bênção. Porque, como eu sempre digo, Ele tem sempre algo para nos falar e nos ensinar. E foi maravilhoso o estudo de hoje. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.